A paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para deixar mais uma palavra do seu coração, palavra de Deus que sempre nos exorta, nos edifica, nos ensina. Então, se você gosta e ama a palavra do Senhor, acompanhe esse vídeo até o final, eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Para você que ainda não me conhece, eu sou a pastora Alessandra, da comunidade Pentecostal Ebenezer, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Vamos à palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 29, uma palavra bem conhecida, que vai ser um alerta para mim e para você nesse dia de hoje. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me comer esse guisado vermelho, pois estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me serve então a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e também o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Um texto forte, e já fica aí uma pergunta para mim e para você. Nós temos valorizado a bênção do Senhor? A primogenitura aqui era uma bênção de pai, né? Era a bênção espiritual que o pai passava para o seu filho, para a geração seguinte. Então, diferente dos dias de hoje, tinha um valor muito importante, tinha um peso muito importante. Tanto é que quem conhece a história, depois você pode ler os capítulos seguintes e você vai ver que realmente Jacó, sendo o mais novo, ele tomou a primogenitura, né? Ele tomou para si a bênção de Isaac, seu pai, e Esaú, sendo o mais velho, aquele que tinha o direito a essa bênção, ele ficou sem a bênção do pai. E essa palavra nos faz pensar o que nós temos feito, até onde nós vamos para conquistar realmente a bênção do Senhor, né? A Bíblia vai dizer várias palavras e vários textos sobre a bênção, né? A bênção do Senhor enriquece, não traz dores, né? A bênção do Senhor nos seguirá. Então, a bênção de Deus na nossa vida, nesse tempo, é muito importante. É interessante a gente frisar nesse texto que Esaú estava cansado. Por mais de uma vez o texto vai dizer que ele estava cansado, ele mesmo declara isso, né? Chega uma hora que ele diz: estou a ponto de morrer, para que me serve a bênção, né? Ou seja, se eu vou morrer mesmo, para que serve a bênção? É mais ou menos a mente escrava lá do povo do Egito, né? Preferimos morrer lá no Egito do que estar aqui no deserto. Eles não entendiam que morrendo no Egito morreriam como escravos, né? E lá no deserto eles estavam livres, poderiam até morrer, mas eram livres, já não eram mais escravos, né? A gente pode fazer uma comparação com esse texto, sim. Temos outro texto que a gente pode fazer uma comparação, né? Com Nabote e a sua vinha. A Bíblia vai relatar que o rei Acabe, ele queria a vinha de Nabote, estava do lado do palácio do rei Acabe, não é? Um rei muito mau que Israel teve, e ele tinha várias vinhas, era o rei, ele tinha, né, muitas vinhas melhores, mas aquela estava do lado, né, do palácio, e ele olhou e ele quis. Só que Nabote preferiu morrer. Ele falou: é uma herança do meu pai, é uma herança da família. Era um valor espiritual, era um valor emocional, naquela época um valor sentimental, e o povo levava muito isso a sério, né? Então ele preferiu morrer, e a gente pode trazer figuradamente, né, para a nossa vida. Será que a gente está a ponto de morrer pela bênção? Ou a gente abre mão por um prato de sopa de lentilha, um pedaço de carne, um pedaço de pão, né, para matar a nossa fome, ou para saciar a nossa carne? A gente pode trazer essa fome de Esaú aqui para saciar a nossa carne, né? Qualquer área que seja que a gente às vezes esteja necessitado. Esse texto dizendo que Esaú estava cansado, para nossos dias de hoje abrange muita coisa. Tanta coisa que tem nos cansado. São palavras, são pessoas, né?
São situações que a gente vive no trabalho, na família, na igreja, né? Nós não estamos isentos aonde nós nos relacionamos, né? Então, pessoas ao nosso redor, tudo isso às vezes vai nos cansando, né? O sistema em si, as setas do adversário, né? Os levantes do inimigo. Então, muitas coisas nos cansam, a ponto de nos fazer querer desistir da bênção. Então, meu querido, minha querida, você que está ouvindo essa palavra bem rapidinha para o seu coração, não desista da bênção do Senhor, não desista da promessa. No livro de Apocalipse, nós vamos ter várias bênçãos, né? Para aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim terá um novo nome, novas vestes, uma nova morada, né? Nós estaremos com o Senhor. Então, o que o inimigo nesse tempo vai fazer é fazer com que a gente se canse, tentar nos cansar para que nós possamos desistir da bênção do Senhor, da promessa do Senhor. E se nós formos ver, Isaac vai abençoar Jacó e depois não tem mais a bênção para Esaú. Ou seja, já foi liberado, meu filho, eu não posso abençoar 2 vezes. Era algo espiritual, era algo que deveria se respeitar naquela época. E Jacó recebe essa bênção. Por quê? Porque Esaú, no versículo 34, está bem claro aqui no finalzinho do versículo 34. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ei, querido, querida, não despreze a bênção do Senhor, não despreze a promessa do Senhor. Tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida vai se cumprir, né? Se você se sente cansado, recobre o seu ânimo na oração, no jejum, na leitura da palavra, né? Porque é o nosso pão, o nosso alimento, né? Então recobre o seu ânimo, recobre as suas energias, as suas forças e não desista da sua bênção. Não venda a sua vinha, não abra mão da sua promessa. Amém? Deus te abençoe nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo, que seja abençoador para a sua vida. Se você gostou, compartilha, faz um comentário aí. Que Deus abençoe seu coração. Filha, eu decidi te abençoar e não há quem possa impedir. Determino tua vitória. Abro a porta, te levanto, te exalto, te renovo. Toma posse da vitória. Sou o Deus que faz quando decido, ninguém pode impedir. Estou cortando laço, abrindo portas, quero ver você sorrir. Levanta, profetiza, e os ossos secos não vão resistir. Então profetiza, então profetiza. E essa luta que cerca vai ter que cair em nome de Jesus. Então profetiza, então profetiza. Um grande exército vai se levantar e guerrear por ti. Irmão, por que está assim, tão cabisbaixo? Parece até que se esqueceu o tamanho do seu Deus. A luta tem te sufocado e te abatido, que não te deixa ver a solução que vem do céu. Pare de sofrer, chegou a hora, o momento é agora. Deus está falando pra você. Filha, eu decidi te abençoar e não há quem possa impedir. Determino tua vitória. Abra a porta, te levanto, te exalto, te renovo. Toma posse da vitória. Sou o Deus que faz quando decido, ninguém pode impedir. Estou cortando laço, abrindo portas, quero ver você sorrir. Levanta, profetiza, e os ossos secos não vão resistir. Então profetiza, então profetiza.
ti.